Olá, pessoal. Hoje temos mais uma live. Estamos preparando aí, esperando os nossos seguidores. Vamos lá. Olá, Gisele. Tudo bem, querida? Mais uma noite, né? De muitas descobertas hoje. Vamos investir na contação de história. Lari Cardoso, boa noite, querida. Olha, enquanto as outras seguidoras vão chegando, Josiane Medeiros, um beijo. Anabel, um beijo. Melina, que bom que vocês estão aqui. Então, enquanto mais pessoas vão entrando, e também daqui a pouco a nossa participante de hoje, Estela, um beijo para você. Nayade, Lemes. Então, pessoal, enquanto algumas outras pessoas chegam, eu quero dizer para vocês uma frase que é muito importante para mim, que eu já falei em outros vídeos, né? Educar é sempre uma aposta no outro. Essa frase não é minha, mas eu utilizo ela sempre. É uma frase que é do Reuven Forstein, que é a pessoa no qual eu estudo, né? E de uma certa forma eu estou representando aqui. O que representa essa frase? Educar é uma aposta no outro. Isso quer dizer que o profissional na área da educação, ele tem que ter uma crença, a crença de que a criança tem uma capacidade. Agora, enquanto mediadora, eu tenho que acreditar nisso, que a criança tem capacidade, né, de mudar a sua trajetória, que socialmente foi definida como um incapaz, alguém que necessitaria sempre da intervenção de uma outra pessoa. E aí eu quero dizer para você que é professora, que é psico, que é neuropsicopedagoga, se você não acredita que o seu aluno ou o atendente, né, o aprendente que está aí com você na sua clínica não é capaz de aprender, então alguma coisa está errada. Tem algum estranhamento aí. Ou você acredita, ou você não vai poder fazer nada por ele. Entendeu? Então a nossa live de hoje é para a gente aprender que uma das alternativas é usar, por exemplo, a contação de história para mostrar que o processo de Processo de aprendizagem. aprendizagem. Oi. Oi, tudo bem? Está travando um pouco aqui. Ah, é? Ah, é? Está me ouvindo? Tô, mas eu acho que tá com o Tô, mas eu acho que está com computador. o computador. E daí E tô daí ouvindo estou duas ouvindo vezes. duas vezes. Ah, será que é o computador? Acho que sim, tem que Acho que sim, deixa desligar o eu áudio. desligar o áudio. O áudio, peraí, só um minutinho. Então, o nosso Então, o propósito do nosso EduSer propósito do é esse, né? EduSer é esse, né? De ajudar as De ajudar as professoras a acelerar o professoras a processo acelerar o de processo de aprendizagem aprendizagem da criança com da deficiência criança com deficiência intelectual. intelectual. Eu Agora não tá me ouvindo? Eu não Está me ouvindo? estou, mas tá. Estou, mas tá. Eu acho que tem que Eu acho colocar que o tem que fone. colocar o fone.
colocar o fone. Vai ver se arma o fone. Será que vai dar pra ver? Vai sim. Vai, sim. Vai. Se não, tu te aproxima Senão tu te depois, aproxima aproxima bem o depois, celular aproxima bem o do celular do computador. computador. Deixa eu só ir Deixa eu falando só ir aqui, falando aqui, até tu até ajustar, porque a ajustar, tua, porque a minha voz a sai do minha voz sai do computador computador e o e ela, público assiste 2 vezes a minha voz. Pessoal, então, enquanto ela vai ajustando lá, eu quero dizer para vocês que hoje é o Dia Nacional da Luta contra o Antimanicomial. Eu acredito que foi até por essa razão que eu escolhi a educação especial na minha vida. Eu vou começar contando essa historinha para vocês aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu participava de um grupo de jovens. E nos finais de semana, a gente ia em algumas instituições visitar, fazer caridade, né? E numa dessas instituições, era um instituto psiquiátrico aqui em São José, na Grande Florianópolis, né? Vamos pensar assim, chamava Colônia Santana. Será que não tinha alguma coisa que a gente pudesse fazer por aquelas crianças? Está está sem sem som som e e está sem está som. sem som. Preciso de ajuda. Tá me ouvindo? Sim, sim, Não tô dá para ouvir ouvindo. as pessoas. Agora voltou. Ok, gente. Ah, deu certo agora. Deu. Tá bom. Então, pessoal, vocês que não me ouviram, eu estava falando que com 14 anos eu fui visitar um instituto psiquiátrico e lá eu encontrei uma criança amarrada numa cama. Então, quando eu saí de lá, desse instituto psiquiátrico, eu pensei, será que não existe nada que a gente possa fazer pelas crianças com uma deficiência? Eu não entendia muito bem a diferença entre deficiência intelectual e uma doença, né, mental, naquela época. Então, hoje já não existe mais, né, as crianças já não estão mais lá, mas eu acredito que as crianças com alguma deficiência, algum transtorno mais grave, como as famílias não tinham onde colocar, colocavam elas lá, né? Abandonavam de uma certa forma. Então, talvez tenha sido isso que me levou para a área da educação especial, porque eu queria ver o que era possível fazer, né? Tem que ter alguma coisa. E nos tempos para cá, eu também tenho acompanhado a arte-terapia, né? A arte-terapia é uma das abordagens utilizada pela Anice da Silveira no tratamento nos manicômios que ela trabalhou. Então, utilizar a arte como uma expressão, né, do nosso subconsciente, das nossas vontades, desejos, nos quais a gente não consegue
manifestar de uma forma tão clara para todo mundo. Então, hoje é o dia 18 de maio, é o dia da luta contra o antimanicomial. Quer dizer, não precisa mais ter essas instituições, né? Deverão ter outros formatos dessas instituições. Então, eu quero apresentar para vocês. Hoje nós temos a Bianca, que vai participar aqui comigo. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Ela vai se apresentar, conta um pouco da tua história. Oi, pessoal. Primeiramente, desculpa por aí pelos erros. Ao vivo tem essas coisas, né? Bom, eu me chamo Bianca Maria, tenho 25 anos, curso Pedagogia pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Esse ano eu me formo. Eu já trabalho na área como estagiária, vai fazer 2 anos que eu trabalho no Colégio Espaço Letrado, aqui de Uberlândia. E também sou coprodutora aqui da página do Caminhos do Aprender. Realizo a criação de conteúdo, dos posts, também auxiliar a Saga na criação de cursos. A gente tem um curso Tríade da Alfabetização, que é um curso que vem com vários materiais. Também cria e-books, eu vou mostrar aqui hoje para vocês. E em breve vamos lançar um curso, que é o curso Tríade da... Em breve vamos lançar um livro, que é o livro Aprenda com as Emoções, que vem com 4 histórias sobre o medo, a tristeza, a alegria e a raiva, porque eu acredito muito que é importante trabalhar as emoções com as crianças, né? Para que ela possa aprender também a nomear as emoções. Então, em breve, vamos lançar esse livro que eu aprendo com as emoções. Deixa eu tirar aqui, que acho que fica melhor. Que lindo, né? Então, seja bem-vinda, Bianca. Obrigada. A Bianca me mandou um livro, né, de literatura, e que ela vai mostrar agora a história para gente, e que ela já trabalha com as crianças, só que eu hoje vou mostrar para vocês como eu faço, ou farei, ou faria, né, a mediação dessa página, para vocês terem uma ideia. Porque uma coisa é você contar a história com várias tecnologias, né? Pode botar uma fantasia, pode usar fantoche, pode ser o próprio livro, pode ter um avental mágico que os personagens saem dos bolsinhos. Tudo isso é legal, muito bom. Mas o que eu faço aqui é além da história, né? Eu faço a criança pensar sobre aquela história e transcender aquela história para a sua vida real. Alguma coisa que lhe incomoda, alguma coisa de estranhamento, para que a gente possa, então, modificar a forma como está estruturado cognitivamente aquela realidade. Porque quando a criança olha para o mundo, ela vai construindo um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele é tão sólido que ele acaba influenciando em tudo depois que ela for se relacionar. E a mediação, ela vai quebrar com esse ponto de vista e mostrar que existem outras possibilidades de se pensar, e com isso a gente muda as funções cognitivas e a criança aprende, se alfabetiza com mais facilidade. Então, eu queria que você apresentasse o seu livro, Bianca. Isso, eu tenho o e-book dele digital, vou ver se eu consigo mostrar aqui pelo notebook mesmo para vocês e vou contar a historinha. É um e-book bem simples, com palavrinhas de no máximo 2 sílabas, de uma forma também para auxiliar a criança que está no processo de alfabetização, mas que possa de alguma forma trazer algum significado para ela através da leitura. Então, deixa eu ver aqui. Dá para vocês verem? Dá. Então, tá trocado, mas não tem problema. Pode ver a imagem, né? Tá bom. O nome do e-book é O Pato e o Sapo. Eu faço a montagem também das figurinhas. Vamos ver se vai passar aqui. Acho que travou. Espera só um minutinho. Então, enquanto... agora deu. O pato, com medo do sapo, disse para a mamãe pata. Esse é o sapo no lago.
mamãe, olha, tem um sapo no lago. Aí o sapinho com a mamãe, quer dizer, o patinho, né, com a mamãe e o sapinho na lagoa. A mamãe pata sorriu e disse: venha, meu filho, ele é legal. Aí o pato e o sapo no laguinho. O pato, vendo a mamãe pato no lago, entrou. O sapo então falou: croque, croque, croque. O pato sorriu e logo ficou amigo do sapo. E vem com a moral da história: aceitar o diferente e não ter medo do novo. Você pode ter novos amiguinhos, mesmo sendo diferente de você. Respeite sempre os coleguinhas. É uma historinha, né, para trabalhar as crianças a questão das diferenças, trabalhar também o respeito. E é isso a historinha. Gostaram? Então, sim, é ótima historinha. Agora, o que eu fiz, né? Como eu não posso mostrar toda a história aqui, eu selecionei 4 cenas que mais ou menos resumem a história. E eu queria que o meu pessoal aí colocasse, vamos ver aqui, a imagem. Eu só estou chamando para eles colocarem a imagem. Então, eu separei essa imagem, daqui a pouco vai entrar. Vamos ver. Em cima dessa imagem, eu fui, então, já está entrando. Ai, que legal! Eu fiz como se fosse uma história em quadrinhos, certo? Ah, sim. Então eu recortei do teu livrinho 4 imagens e colei aí como se fosse uma história, não em quadrinhos, seriada, né? Cenas de uma história. Então, como é que eu começaria essa mediação? Primeiro, eu estabeleci uma intencionalidade, certo? Era trabalhar a questão da autonomia e segurança. Porque você trabalha a questão do medo, né? O contrário disso seria autonomia e segurança. Eu queria trabalhar isso. Lógico que o medo estaria junto, né? Vai vir aqui a hora do medo. Mas o meu objetivo maior era trabalhar essa autonomia da criança e a segurança dela. E como reciprocidade, eu fiz o seguinte comentário, eu faria para a criança, né? Hoje vamos trabalhar algo bem legal. É a possibilidade de fazermos as coisas sozinhos, mas com segurança. E saber em quem confiar, sem medo. O que você acha? Quer dizer, esse pequeno comentário é para trazer a criança, a atenção da criança para aquilo que eu vou comentar sobre a história. Isso parece bem legal. Vamos! Aí a primeira coisa que eu sempre faço toda a mediação é pedir para a criança observar, né? Então eu coloco, olha a imagem. Eu dou essa imagem para ela, ela vai olhar. E aí, o que eu quero com isso? Que ela tenha atenção aos detalhes. E logo em seguida eu vou perguntar para ela, o que temos aí? Você conhece as imagens? Porque eu quero trabalhar a operação mental de identificação. Eu quero que ela identifique que tem a pata, que tem os patinhos e que tem um sapo. Por quê? Como essa imagem ela é figurativa, figurativa é uma representação, é um desenho daquele objeto, daquele animal, né? Então ela é figurativa. Às vezes a criança tem dificuldade. Se ela não tem a familiaridade com os livrinhos de historinha, ou mesmo com essa representação, esse desenho do que é a pata, do que é o sapo, do que é os patinhos, ela tem dificuldade. Então eu preciso saber se ela já sabe identificar o que tem ali na história, né? É um pré-requisito. Se ela não sabe, eu posso nomear, ó, esse aqui é um sapo,
Esse aqui é uma pata que tem os patinhos. E se ele conhece, se ele diz que conhece a imagem, né? Eu vou dizer, sabes o que representam? Quando eu pergunto isso, eu estou instigando a elaboração, uma função cognitiva de elaboração, que é a criança pensar. Porque identificar, as questões de identificar é mais de entrada da informação. Quando eu peço para ela o que aquilo representa, eu estou trabalhando o pensamento hipotético, inferencial, né? Que é dar opinião, a minha opinião sobre aquelas imagens. Em quantas partes essa imagem foi dividida? Então, ali é 4, né? Se ela não sabe, eu vou contar com ela, porque é a conduta somativa. Numa história, a história tem começo, meio e fim. Então, a criança tem que saber essa sequência. E aí, nessa história que eu fiz, que é uma história sequenciada, ela tem que saber que tem 4 e mais ainda, né? Ela tem que saber que é a imagem que tem a pata, logo em seguida vem a do lado, para depois a de baixo, para depois a do outro lado. Então, é da esquerda para a direita e da esquerda para a direita. E não de cima para baixo, de cima para baixo. Então, isso ela também tem que entender a história dessa forma, né? Eu posso mediar isso. E logo em seguida eu pergunto, o que essas imagens juntas representam? Porque a conduta somativa, ela tem várias partes, e ela vai somar tudo e ver isso como uma história. Se você fosse me contar essa história, como ficaria? Assim, imagine que essa criança ainda não escutou essa história. Eu só peguei fragmentos da história primeiro, né? Como ficaria? Isso, quando eu faço esse tipo de pergunta para a criança, eu estou solicitando uma função cognitiva de saída, que é o uso do vocabulário adequado e a comunicação clara e precisa. Então, quando ela vai contar essa história para mim, eu vou ter essa clareza, né? Ela não está dizendo que é um pato, diz que é uma pata, não diz que é um peixe, diz que é um sapo. Todo esse vocabulário, eu tenho essa percepção. E logo em seguida, eu posso perguntar para ela também. Se ela tem dificuldade em ver que isso é uma história, por exemplo, né? E que eu posso pedir para ela inventar uma história. E qual a cena ela usaria primeiro? Daí ela podia dizer, não, vou usar essa última aqui primeiro, que tinha um sapo na lagoa junto com uma pata. E aí a pata ficou muito tempo lá com o sapo, e lá em seguida a pata sumiu e apareceu com um patinho. Como ela gostou muito de ficar no lago, ela foi em casa, buscou todos os outros irmãos do pato para a lagoa. É uma outra história, só contada ao inverso, né, das cenas. Então você não sabe exatamente que história a criança vai contar. E por onde ela quer começar a contar essa história. E aí você pede para ela contar, né, a versão dela. Agora eu vou contar a minha versão. Aí eu posso contar a minha versão, que a pata estava passeando e viu um lago, como a sua história, né? Posso contar a minha versão. Então ela vai ter uma versão que é dela e uma versão que é minha. E aí, quando eu coloco a minha versão, eu estou instigando a criança no raciocínio inferencial. Ou seja, existem 2 informações que são diferentes sobre a mesma imagem. E pode ser diferente, né? Como foi diferente a história que eu contei. Então, ela trabalha também a operação mental de decodificação, que é entender essas ideias, tanto as minhas quanto as suas. Eu posso perguntar mais, né? Veja, nos quadrinhos, há desenhos e mais alguma coisa. O que eu quero mostrar para ela? Que existem as letras, né? As letrinhas ali. Então, além dos desenhos, tem outra coisa. E você sabe o que é? Você já viu isso?
Eu estou chamando a atenção dela dos detalhes para ela identificar. Ah, então são letras. Você sabe ler? Ela pode dizer, não sei. A maioria diz que não sabe. Então eu vou ler para você. Então a primeira cena está escrita assim: o pato com medo do sapo. Então é importante eu ler, porque assim, ó, naquela primeira cena que eu separei, existe a pata e 3 patinhos, né? Isso. Então eu pergunto para ele o seguinte, para a criança: qual pato está com medo? Porque o pato está com medo do sapo, mas qual dos patos? A tua história não diz isso. Entendeu? Por isso que mediar é ir além da história. Além não da é uma história. não é uma história falha, é uma história completa. Mas o mediador tem que buscar outras coisas que o perceptivo não vê e o auditivo não escuta. Quer dizer, se eu contasse a história, ela ia escutar e vendo, né, pelo perceptivo, tá nítido ali. Mas essa pergunta é um choque para as sinapses. Por quê? Porque não está ali. Então, o que acontece com os neurônios nesse caso? Eles vão receber o estímulo, que é a minha pergunta, né? Qual pato está com medo? A ponte. Vai entrar essa informação, vai ser enviado para os dendritos. E como eles estão, a criança está extremamente empolgada, emocionada, motivada pela história, vai ser liberado muitos neurotransmissores, especialmente a acetilcolina, que é responsável pela memória, aprendizagem, cognição, motivação, entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai ser liberado muito, o outro neurônio vai captar, vai ter muitas sinapses em trabalho nessa transmissão. Sim. E eu chamo isso de... Nós estamos irritando as sinapses. Entendeu? Porque elas estão mandando rapidamente os neurônios a trabalhar, porque elas querem uma resposta de volta. Isso. Isso faz sentido para ti? Nossa, tantas possibilidades. Você falando agora, quantas perguntas que pode estimular a criança a pensar de uma maneira que nem eu tinha pensado. Muito interessante. Sim. Então, isso que é o legal, assim, de ser uma mediadora, né? Você saber fazer as perguntas certas, que transcendem a imagem, mas que tem sentido. E aí, quando ele me aponta qual é o pato, né, eu posso colocar: você já teve medo? Outra pergunta que também vai irritar mais ainda ensinar, porque o medo da criança não estava no jogo, não estava na história, não estava na cena. Por que essa mulher está fazendo essas perguntas, né? As sinapses, elas irritam. Ou ainda tem, e de que você tem medo? Aí, ó, posso evoluir nessas perguntas, né? Mas para cá, para nossa live, eu parei por aí. Aí fui para o segundo quadradinho. No segundo quadradinho do lado, eu botei assim: mamãe, tá escrito: mamãe, olha, um sapo no lago. Aí eu botei: será que era esse sapo, esse pato amarelo que estava com medo? Esse aí? Porque assim, ó, só um apareceu aí no lago, né? Nessa direção. Os outros dois sumiram. Os outros dois sumiram. Aí olha o que eu pergunto para a criança: onde foi parar os outros 2 patos amarelos? Pode também, pensando agora, pode ser que a mamãe já sabia que esse pato tinha medo do sapo, então quis ajudar ele, né? Que ele tivesse autonomia, igual você disse, e também trabalhar a confiança. Olha só, sabe, Bianca, eu estou aqui mediando para uma criança, mas nesse exato momento que você escuta as minhas perguntas,
o teu cérebro ativa e quer dar uma resposta. Sim, Então, tu tá nossa, fazendo é muito legal. transcendência numa loucura dentro da tua cabeça. E aí eu digo assim, quando... Veio um monte de Fala. ideias agora. Porque quando a gente é mediadora, a gente ajuda a criança e a gente muda ao mesmo tempo. Porque a Isso. pergunta que eu faço para a criança, o meu cérebro acha que é para ele também. Entendeu? Sim, nossa, muito bom, muito legal. É Muito muito jóia. interessante. Então, é sempre assim, né? A gente cresce, a gente melhora. Ajudando a criança, a gente se ajuda também a melhorar. Isso. Olha só, como a gente está trabalhando medo, logo em seguida que eu perguntei, onde foi parar os outros 2 patos amarelos? Será que eles se perderam? Eu estou tentando que a criança tenha um raciocínio hipotético, que ela levante hipóteses. Você já se perdeu da sua mãe? Olha que loucura! Você já se perdeu da sua mãe? Que é uma transcendência, né? Fazer a criança pensar em algum momento que ficou longe da mãe, por exemplo. Para não se perder da sua mãe, como você faz? Tudo isso é transcendência. Pensar em algumas situações que não estão ali na história. Sim. Nesse momento de transcendência, os neurônios e as sinapses é como se tivesse uma explosão dentro do cérebro. Certo? Porque eles querem buscar uma resposta lógica e essa mulher doida, mediadora, fica só fazendo mais perguntas e eu não tenho nenhuma das respostas ainda. E então, o mais legal é que empolga para poder, sabe, vem tanta imagem, assim, ideia, que estimula muito a querer ler e aprender mais ainda. Nossa, Sim, muito legal. É isso mesmo. Aí outra pergunta que eu fiz, você sempre vai precisar da sua mãe quando sair de casa? Porque é uma criança, eu suponho que é uma criança, né? Isso. Aí assim, passei pro terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho diz assim, venha meu filho, ele é legal. Aí eu perguntei, quem é que disse isso? Quem é que disse isso? Venha meu filho, ele é legal. Quem disse isso? Poxa, eu sei, né? Foi a Pata, mas eu quero que a criança volte na história e lembre da Pata, porque eu saí da história, né? Eu fui lá para a mãe dele. Agora eu tive que retornar. E no quarto quadrinho, o pato sorriu e logo ficou amigo do sapo. Aí, é muito interessante, vocês não estão com as histórias aí, né? Com a história aí, mas o quadrinho 3 e 4, eles são basicamente idênticos. E eu usaria como um jogo dos 7 erros, sabe? Ah, sim. Gente, vejo aí, esse e o outro do lado, eles são basicamente iguais. O cenário. O laguinho, né? Um tem 4 peixinhos, o outro tem 4, mas o peixinho está escondido na cabeça do pato. E aí tem mais, o pato está um pouquinho deslocado para o meio do laguinho e tal. Mas são poucas as coisas. Então eu pensei assim, ó. Algumas coisas diferentes na imagem do quadrinho 3 e 4. Veja atentamente e descubra. O que eu estou querendo com isso? A atenção, a concentração da criança nos detalhes. Certo? E aí, eu quero que ela use a operação mental de comparação, análise e síntese. Agora, eu vou ler a história toda para você. Eu queria que o nosso ajudante lá da história da minha equipe pode sair da live. Agora. Então, aí eu leria nesse momento a história toda da criança. Por quê? Tem uma história que ela inventou, tem uma história que eu contei e tem a história do livro. São 3 versões.
E, e aí, quando eu terminar de contar essa história, eu vou perguntar para ele: essa história é diferente da sua, que você imaginou. O que você acha disso? Quero saber a opinião, né? Outra coisa, o pato confiou na sua mãe pata? Quando? Como será uma amizade de um pato com um sapo? Nossa, gente, é tanto. Olha, Aí, nem imaginava quantas possibilidades esse e-book estaria trazendo de aprendizagem na mediação. Muito legal. e o mais importante de tudo, talvez eu fiz essa pergunta. Ó, como será uma amizade de um pato com um sapo? Como eles vão se comunicar? Porque ali você fala, né, que ele faz croc, croc, croc. O pato é, né, pá, sei lá como o pato faz. É. Mas daí, o que eu estou trabalhando com a criança? Eu quero desenvolver nela o raciocínio transitivo, que é a descrição, né, dessa amizade, dessa forma de comunicação, que ela compare. Você já fez alguma amizade com alguém bem diferente de você? Isso chama-se generalização, tá? Sabe, o pato fala a língua do pato e o sapo outra língua. E você? Sabe que língua você fala? Deixa eu ver aqui. Muito, muito interessante, muito legal. Olha só, na história tem algo escrito em português. Você sabe ler algo que está escrito em português? Porque português é a nossa língua, é a forma como a gente fala. E aí, se ela disser sim, eu vou perguntar o que você sabe ler. Porque às vezes a criança sabe ler letras, ou sílabas, ou mesmo palavras. Então eu tenho que descobrir. Isso é a zona de desenvolvimento real sobre a leitura. Isso. Aí, depois eu posso fazer todo um trabalho mediado de alfabetização em cima de algumas palavras. Por Que exemplo, rimam também, né? Pato, sapo. isso, pato e sapo. O que elas têm em comum? Em termos de som, Isso. certo? E na escrita? Para comparar visivelmente as duas palavras e os sons. Veja as palavras pato e pata. O que tem de diferente? E depois, logo e lago, que são duas palavrinhas que também só trocam uma letra. Agora, veja quantas vezes eu abro a boca para falar as palavras. Pato, sapo, pata, lago, filho e medo. São tudo duas vezes. Tudo eu posso explorar. Sim. Eu já estou terminando a mediação e depois a gente vai bater um papo aí. Olha, hoje conversamos sobre a história do pato que tem medo do sapo. E você? De que tem medo? E por quê? Quando você tem medo, o que você faz? E termino, né? Sempre a mediação, ela tem que ter um começo, que a gente deixa clara a nossa intencionalidade e a reciprocidade da criança. Depois, durante a mediação, a gente vai fazendo transcendências, ela pensar fora da imagem, da história. E no final, a gente pergunta para ela, faz uma pergunta para ela construir um significado. O que aprendemos hoje? Né? O que a gente aprendeu hoje, né, com essa história? E aí, lógico, quando eu vou fazer mediação, eu tenho essas perguntas, mas a partir da resposta da criança, a minha organização das perguntas pode tomar outro rumo. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque às vezes a gente planeja, mas vai sair para outro rumo totalmente diferente, né?
E aí é que vem a surpresa, Bianca. Eu vou te mediar ao vivo. Porque daí eu tenho só algumas perguntas, mas eu não tenho as respostas, não imaginei as respostas. Entendeu? Tá, Aí eu vou ok. fazer algumas perguntas para ti, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. A primeira pergunta é: por que você escreveu essa história? Bom, por que eu escrevi essa história? Primeiro, porque eu gosto muito de escrever. Ainda não tenho nenhum livro publicado por editora, mas em breve vamos ter. Mas eu gosto muito de escrever e também vejo como uma forma de ajudar as crianças, porque eu acredito muito que a aprendizagem, ela tem, até mesmo você já falou isso, fala nos posts, que tem que trabalhar tanto o cognitivo quanto o emocional, né? É algo que caminha junto. Então, eu criei essa historinha de uma forma para facilitar para a criança a questão de palavrinhas simples, pato, sapo, pato. Então, fica algo mais simplificado para a criança, porque eu vejo assim que alguns materiais vêm com muito conteúdo. A criança fica um pouco perdida em relação a quando ela pega a apostila. Então, eu sempre estou criando alguma coisa. Eu criei essa história mesmo como uma forma de auxiliar. Esse e-book, eu coloquei como um brinde, que eu e a Sábia tem algumas apostilas, e eu disponibilizo como um brinde mesmo, para a pessoa que compra a apostila ABC, Caminhos de Aprender, eu disponibilizo para auxiliar. Já tive alguns feedbacks de algumas colegas minhas que trabalham com aula particular, que tem um retorno muito bom em relação ao e-book. Então, esse é o meu principal objetivo. Poder ajudar as pessoas, poder ajudar as crianças. E é isso, por isso que eu criei, para poder ajudar mesmo. Tá, então a sua intencionalidade é ajudar as crianças, certo? Isso. Quando você foi criança, você foi ajudada por alguém? Escola. Em relação a professor, eu não tive experiência boa. Eu fui uma aluna que não gostava de ir para a escola, gostava sim de ler, gostava de ir na biblioteca, minha mãe me levava, mas eu não tive uma experiência muito boa em relação à escola, sabe? Mas as coisas mudam, então eu fui percebendo que é uma oportunidade até mesmo de buscar fazer diferença. Porque a experiência mesmo não foi boa, não. Agora, apoio mesmo assim, não Olha foi. só, você fez essa história com base numa história real? Então, não, assim, acredito que é real, né? Porque às vezes até mesmo, não só criança, mas às vezes nós temos medo de alguma coisa e às vezes a Qual o gente teu até... medo? Qual o teu medo? Meu medo, nossa, meu medo assim maior, eu vou falar em relação à profissão, sabe? Assim, será que eu tô trazendo algo realmente significativo para a criança? Porque, como eu falei, as minhas experiências em relação à escola, quando eu estudava, não foram boas, mas acho que é isso, é medo, assim. Será que eu, igual questão da mediação cognitiva, será que eu realmente estou trazendo algo significativo para a criança? Porque eu quero muito poder fazer diferença, mas fazer uma diferença que para a criança, para a família, para os professores. Eu tenho até aqui para te mostrar essa apostila aqui. Essa apostila foi eu que criei. Então, aqui, eu desenvolvi através de um trabalho da faculdade, sabe? Então, seja um trabalho da faculdade, eu vou buscar fazer diferença naquele trabalho. As minhas colegas podem até falar isso, algumas estão assistindo, então eu sempre busco. É um trabalho, eu já busco fazer diferença. Então, através dessa apostila que eu criei de um trabalho, surge uma oportunidade. Hoje a Sara me chamou para trabalhar com ela. Essa aqui foi a primeira apostila que eu criei, mas eu já desenvolvi outra apostila com atividades exclusivas. São mais de 50 atividades, então eu gosto muito de criar, sabe? Eu gosto, além de montar a atividade, eu gosto de criar toda ela, a imagem, desenvolver tudinho.
Então, eu gosto sempre de criar. Tem Então, até olha algumas só. musiquinhas. Olha só. Você falou duas coisas. Que primeiro que você quer ser a diferença e que você quer fazer a diferença. Será que você já não é a diferença? Ah, então, né? É, assim, eu dou meus passos, né? Hoje eu estava até refletindo, porque essa é a minha segunda live. Ano passado eu fiz uma live sozinha, na Semana da Pedagogia, e eu estava muito insegura, estava passando pela transição capilar, meu cabelo estava curtinho, sabe? Aí o que aconteceu? Eu fui fazer essa live e eu conversei com a minha irmã. Pensei, gente, será que eu solto meu cabelo? Vergonha, porque eu sofri muito bullying na escola. Fiz progressiva por bastante tempo. Então, eu fiz essa live, soltei meu cabelo. Gente, eu recebi tanto retorno. As pessoas, nossa, Bianca, você tá linda. E eu toda insegura, sabe? Então, eu vejo, assim, hoje, com essa segunda live, que eu dou passos, assim, eu dou uns passos pequenos, mas eu estou dando um passo, sabe? E isso que eu vejo que é importante, porque a valorização de qualquer profissão, seja qualquer profissão sua, você tem que buscar fazer diferença, sabe? Então, eu busco tentar ajudar as pessoas, eu busco tentar fazer diferença, porque eu preciso valorizar a minha profissão, eu preciso valorizar a educação. É muito difícil quando você ouve comentários em relação a você cursa pedagogia, mas eu sei do potencial que a pedagogia pode me proporcionar. Seja mudança de vida, seja mudança em questão da minha família. Hoje em dia eu consigo auxiliar minha família. Meus sobrinhos na alfabetização, eu consigo ajudar eles. A diferença começa na minha família, depois no meu bairro, depois na cidade. Então, é pequenos passos que eu sempre dou. É isso. Olha só, você vai escrever outras histórias. Com certeza, com Por certeza. quê? Por quê? Tu me escutou? Não, travou, parou um pouquinho. Tá. Você vai escrever outras histórias. Por quê? Isso. Por quê? Porque eu vejo, assim, eu observo que a leitura em relação à infância, assim, muitas crianças não são estimuladas, sabe? Então, buscar criar histórias que às vezes seja de maior interesse da criança. Meu público-alvo é criança, é poder auxiliar elas, então criar historinhas que estimulam, seja em questão das emoções. Eu amo trabalhar as emoções. Tanto é que o meu TCC, ele é em relação à psicomotricidade, à ludicidade, nos anos iniciais, porque eu gosto muito dessa coisa lúdica e quero trazer para os livros isso, estimular as crianças no processo de alfabetização e na leitura também, porque é muito difícil. Então, ó, as emoções, elas são essenciais. Aqui eu falo muito, né, nos meus vídeos, das funções cognitivas. Junto com as funções cognitivas, que é, quando eu falo de funções cognitivas, eu falo de 28 funções cognitivas, sendo 8 de entrada, 13 de elaboração e 7 de saída da informação. Quer dizer, quando entra o estímulo, quando você pensa sobre ele, processa esse estímulo e quando esse estímulo sai como uma resposta. Então, isso é um caminho que a gente fala de funções cognitivas. Para que essas funções cognitivas elas aconteçam de uma forma saudável, há necessidade das funções conativas, que são as emoções, os sentimentos, a crença de que eu sou capaz, que eu sou protegida, que eu sou amada, entendeu? Sim. Quando as funções conativas estão com prejuízo, as funções cognitivas não funcionam adequadamente. Aí tem uma terceira função, que são as funções executivas, que é como é que na parte da elaboração, o meu processamento em termos de atenção, memória,